Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus de glória. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, e Te entregamos esse dia. Nós consagramos a Ti tudo que temos, tudo que somos. Consagramos nossa vida, consagramos nossa casa, nosso trabalho, nossos bens, consagramos a nossa família. Toma a direção desse dia, Pai, e que tudo seja conforme a Tua vontade. Aleluia! Eis-me aqui, Jesus. Estamos aqui, Senhor. Fala nessa manhã aos nossos corações, porque nós Te entregamos a primeira hora do nosso dia. Fala conosco. Aleluia! Glória, glória, glória. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Está preparado para mais uma palavra do Senhor? Aleluia. Amados, ontem quando eu fui dormir eu estava refletindo em todos os ciclos da minha vida, ciclos de erros que foram se reiniciando ano após ano. E quando eu fui dormir, no meu devocional da noite, eu clamei ao Senhor e eu falei: Pai, me ajuda. Eu não quero levar para mais um ano os mesmos erros. Porque se eu levar para mais um ano os mesmos erros, eu vou colher as mesmas consequências dos meus pecados. Porque a palavra fala que Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele não nos inocenta das consequências. A gente é perdoado, mas a gente paga o preço das nossas decisões. Eu comecei a orar e eu falei: Senhor, mais do que bênçãos, mais do que portas abertas, mais do que sonhos realizados, eu preciso de algo muito mais importante para essa virada de ano. Eu preciso de uma libertação, Senhor. Eu preciso que o Senhor transforme o meu interior, e não permita que eu seja a mesma. Pelo contrário, que eu seja luz, que eu resplandeça a Tua glória. Ontem até eu compartilhei no Instagram a mensagem da candeia, que o Senhor nos escolheu para ser luz, para iluminar, que era uma palavra de autoexame para a gente avaliar se dentro de nós havia luz ou havia trevas. E eu fui dormir meditando nessa palavra. E uma das coisas que eu coloquei como meta no meu coração, para que eu não entre um novo ano cometendo o mesmo erro, é o ato de julgar as pessoas. É o ato de condenar as pessoas pelas suas ações. E quando eu fui dormir, eu orei, perguntando qual era a palavra de hoje, e o Senhor me deu a seguinte palavra. Romanos capítulo 14, a partir do verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Aí aqui no verso 10, tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Verso 12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amados, não é tempo mais da gente ficar julgando uns aos outros. Nos últimos 3 anos, eu pude ver o exemplo de pessoas que condenavam tanto outras pessoas, pessoas que eram as primeiras a apontar o pecado, as primeiras a apontar as falhas, pessoas que eram extremamente religiosas e elas infelizmente caíram. Hoje não estão muito bem, hoje não estão com a vida organizada. E quando eu vi isso, eu pensei: poxa Deus, todos nós estamos sujeitos ao pecado,
Todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós estamos sujeitos a ser enganados, a ser cegos, né, cegados por Satanás. Estamos sujeitos a tomar decisões estúpidas e mudar todo o curso da nossa vida. Então, todas as vezes, antes de julgar uma pessoa, a gente precisa refletir e pensar que pode ser a gente naquele lugar. Até porque também só Deus sonda os corações. Não sabemos o que passa no coração daquela pessoa. Não sabemos o que moveu ela a tal atitude. Não sabemos qual é a história de vida dela. Não sabemos o que ela passou. Não sabemos nada. Consegue perceber? A gente não sabe nada. As informações que a gente tem são superficiais, baseadas no nosso julgamento, naquilo que os nossos olhos veem. Então, por que ainda julgamos? Aleluia! Deus me deu essa palavra porque é um tempo difícil. E é um tempo de justiça de Deus sobre a terra. Não ficará impune ninguém que pratica más obras. É um tempo onde Deus está colocando luz em tudo que está oculto e Deus está revelando a verdade. Pessoas, principalmente, que estão na obra de Deus, indignamente, praticando injustiça, praticando imoralidade, praticando perversidades, praticando corrupção. Essas pessoas estão sendo expostas. Deus está colocando luz. Mas não é porque está surgindo escândalos que a palavra do Senhor fala que no fim dos tempos haveria muitos escândalos. Mas ai daquele porque veio um escândalo. Não é porque está surgindo tantas notícias, tantas quedas, tantas exposições, que cabe a mim e a você julgar. E nem precisa ir longe. Muitas vezes a gente julga quem está perto da gente. A gente julga o nosso familiar. E isso é o que mais acontece no nosso convívio. Não precisa ir longe, não. Não precisa achar nenhum escândalo no Instagram, não. A gente julga nós mesmos, nosso meio. Julgamos dentro de nós, da igreja. Julgamos dentro de nós, aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio familiar, nosso laço, nossas alianças entre nosso convívio. Nós julgamos. E isso não agrada a Deus. Amados, essa exortação é para mim. Porque às vezes estamos ali conversando, comentando alguma situação e de repente entra um julgamento. Sabe? Nos últimos anos eu passei por tanta luta, eu passei por tanta provação. E as mesmas coisas que eu julguei os meus familiares, as mesmas coisas que eu condenei pessoas que eu conhecia, eu acabei vivendo. E quando eu acabei vivendo, eu pude ver na prática que não era bem assim. E da mesma forma como eu julguei, eu também fui julgada por outras pessoas naquele momento. E isso entristeceu meu coração e eu pensei, poxa, essa pessoa está me julgando, ela nem sabe o que eu estou passando. Ela nem sabe como está difícil, como eu tenho lutado para não viver essa situação. Ela nem sabe como eu tenho batalhado duro para sair dessa situação. Mas aí o Senhor me lembrava. Lembra, filha? Da mesma forma você condenou o teu irmão. Da mesma forma você julgou as fraquezas daquela pessoa que estava passando por isso. Por isso não podemos julgar. Existe um ditado que diz que o mundo dá voltas, e dá mesmo. Hoje é aquela pessoa naquela situação, amanhã pode ser eu e você. Aleluia! Por que Deus me trouxe essa palavra hoje? Eu tenho tantas palavras maravilhosas, de bênçãos graciosas para trazer para o nosso novo ano, para edificar a minha e a sua fé. Mas eu não posso ser hipócrita. Deus me escolheu para pregar a verdade. Deus me escolheu para pregar a sua palavra. E a palavra de Deus é cura, é vida, é fé, mas também é transformação e libertação. A palavra de Deus é mudança de vida, amados. Como nós falamos ontem, não adianta a gente entrar um novo ano e vivendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros,
praticando as mesmas obras. Nós vamos viver as mesmas situações e vamos colher as mesmas consequências. Aleluia! Deus está falando com pessoas aqui. Ei, aqui a palavra fala para a gente acolher aquele que é débil na fé, tolerar aqueles que são fracos na fé, tolerar aquelas pessoas que não têm entendimento. Se você já tem um nível maior de entendimento, um nível maior de maturidade espiritual, um nível maior de inteligência emocional, ei, tolere aqueles que não têm. Porque tem pessoas que estão ainda no processo. Cada processo tem um tempo diferente na vida de cada um. A gente pode julgar, por exemplo, pelas crianças. Não tem como comparar uma criança com a outra, porque cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento intelectual, tem o seu desenvolvimento cognitivo. Não tem como a gente dizer que colocar como padrão, não tem como. Cada criança passa por um processo de aprendizagem. Da mesma forma somos nós. Aleluia! Se tivermos o nosso tempo, se tivermos o nosso processo, por que a gente exige tanto acelerar o tempo do outro? Por que a gente coloca esse jugo sobre o outro? Isso não é de agora. No tempo antigo, aqui da palavra do Senhor, tem uma passagem que Pedro exorta as pessoas, exorta o povo de Deus, fala, gente, nem vossos pais suportaram esse jugo, esse peso, essa cobrança, porque naquela época as pessoas queriam que a pregação, que o evangelho fosse só para os judeus e não para os gentios, porque os gentios eram pecadores. Ei, sabendo que a palavra de Cristo ela é para todos. Jesus veio para todos, Jesus veio para pecadores, Jesus veio para prostitutas, Jesus veio para toda forma de pecado. Ele veio para libertar. Aleluia! A palavra fala que mais vale um pecador que se arrepende do que um justo que não necessita de arrependimento. Ei, por que colocamos esse jugo sobre nós e sobre as pessoas? A vida já é tão pesada. A vida já tem o seu fardo em si, que é tão árduo, tão difícil de carregar. Cada um já carrega a sua própria cruz de maneira tão árdua, de maneira tão difícil, tão difícil, tão difícil. Aleluia! Por quê? Por quê? Nós continuamos a colocar mais e mais fardos sobre as pessoas. Ei, Deus não está nesse negócio. Não, não está. O tempo, amados, é de mudança. O tempo é de mudança, é tempo de transformação. Estamos vivendo um novo tempo e que seja verdadeiramente novas atitudes, para que venha nova colheita. Deus está falando com pessoas aqui. Ei, guarda a tua boca. Guarda a tua boca de pecar contra o teu irmão. E essa palavra é para mim. Porque antes de eu ministrar a palavra para você, o Espírito Santo traz para mim. E que seja um período de muita vigilância na nossa vida. Que cada um possa fazer um autoexame de si mesmo. E ver se há em cada um de nós, o caminho mau. Que possamos guardar nossa mente, o nosso coração, amados. Que não sejamos como a serpente, como o diabo, Satanás, acusador, que nos acusa dia e noite, tentando achar em nós uma forma de nos constranger, tentando achar uma forma de nos envergonhar, tentando achar uma forma de nos desmoralizar. Pelo contrário, que sejamos como Cristo, que veio para curar, que veio para curar os enfermos, ajudar os feridos, libertar os cativos. Que sejamos assim, porque esse é o ministério da verdadeira igreja de Deus na terra. Nós somos chamados para curar, não para ferir e matar mais ainda os nossos irmãos. Amém? Você recebe essa palavra? É uma exortação de Deus para mim e para você. Mas é um dos fatores para que eu e você tenhamos um ano vitorioso. Para que as condenações que jogamos sobre os outros não venham sobre nós. Vamos plantar boas sementes? Para que a gente possa colher frutos de justiça e um ano seja próspero, vitorioso e abençoado. Amém? Essa é a palavra de Deus para você hoje. Eu agradeço por você estar aqui mais uma vez. Compartilha, curte, comenta,
Se Deus falou com você, se você também tem algum pedido de oração, comenta aqui. Estaremos orando também para que Deus esteja abrindo portas e abençoando a sua vida. Que Deus te abençoe, fique na paz e amanhã, se Ele quiser, nós estaremos aqui de novo, meditando em mais uma palavra. Fica com Deus. Tchau, tchau.